Hello everyone, welcome to the God Stack, mas dessa vez em português. Vamos abaixar o som aqui, deixar a música aqui no possível da gente poder conversar, escutar alguma coisa. Hello everyone, welcome to the God Stack, mas dessa vez em português. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Sei que teve um feriado aí, alguém emendou, já aproveitou, né, para com toda a segurança que puder curtir aí esse feriado, né, usando máscara, sendo vacinado, enfim. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem. Porque hoje nós temos uma aula muito interessante que é sobre workers de background. É muito importante nós trabalharmos essa aula de hoje com certo carinho, porque vão ter vários conceitos aqui, né? Eu já falei para vocês sobre as interfaces, né? Sobre as interfaces, como que a gente trabalha com as interfaces na nossa aplicação, e agora o que a gente vai trabalhar é exatamente isso, o que a gente vai fazer é exatamente isso, é tentar entender essa nova interface, né? Ou seja, esse novo meio de se comunicar com a nossa API, certo? E aí algumas das coisas que nós fizemos anteriormente vão começar a fazer sentido, certo? Finalmente vai fazer sentido por que a gente está fazendo algumas separações. E aí vocês vão começar a perceber que é interessante separar algumas camadas do nosso software, né? Como é interessante a gente isolar algumas coisas que podem ser utilizadas entre múltiplas camadas. Ok? Beleza, então bora lá, vamos para dentro. Deixa eu só mudar aqui para a tela de programando. Aí, agora estamos nós. Como é feriado no Brasil, né? Não fazia nem muito sentido a Emily estar aqui com a gente. Na semana passada ela teve um problema com o carro, então calhou que eu acho que nas duas últimas, né, nessa aula, ela não está presente aqui com a gente, mas já ela volta. Acho que vai dar tudo certo.
certo? Eu só não queria parar as aulas, né? Porque tem o pessoal de casa também. Então, acredito que está sendo importante também gravar essas aulas para ficarem disponíveis para todos vocês de casa, né? Para que vocês possam ter acesso a essas aulas também. E, obviamente, ela já conversei com ela, já falou para mim, olha, eu tô assistindo depois com as aulas gravadas e tudo mais. E ela sempre vem, ela pode tirar as dúvidas comigo e tudo mais, então tá tranquilo. Mas é óbvio que é muito mais legal quando ela tá aqui, né, com a gente. De qualquer forma, hey ho, let's go. Ok, então, como eu disse para vocês, certo? Teve uma aula toda que a gente só falou sobre as interfaces. Mas dando só uma lembradinha sobre as interfaces. Então, interface é uma face que você expõe da sua API e que vai, através dessa face, ter uma comunicação com a sua API. Então, por exemplo, quando a gente escreve aqui HTTP, deixa eu até aumentar aqui para ficar mais... tá. Vamos ver na live aqui como é que ficou. 2, 3 e... Nice. Acho que está visível, está visível. Então, HTTP é um protocolo. Então, o que eu estou dizendo? Estou falando assim, olha, uma das formas de se comunicar com a minha API é pelo protocolo HTTP. E quando for por esse protocolo, esse arquivo aqui é o responsável por fazer isso para mim. Certo? Mas, agora, eu preciso de uma nova interface. New folder. E vou chamar aqui de workers. Ok? Que vão ser os workers de background que vão estar rodando na minha aplicação. Ok? Maravilha. Ah, esqueci de ligar o coisa para ver as mensagens. Né? Se aparecer alguma... Pera aí, deixa eu só conectar aqui na Twitch. Vamos lá. Piriri, parará. Stream Management, Connect to Chat. 37% de bateria. Connect to Chat. Vamos tentar de novo. Pronto, agora sim. Pelo menos eu consigo ver aqui do celular e fica liberado pra gente. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer, obviamente, né? Vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar ele de workers.js, beleza? E nesse arquivo aqui a gente vai trabalhar toda essa questão do back-end, ok? Então eu já vou dar aqui, ó, export const workers, certo? E esse workers aqui é a variável responsável por ter os meus workers, certo? Então eu estou criando ela como um objeto. Ah, por que eu estou criando esse worker como objeto? Porque olha só, eu vou criar aqui, ó, eu vou adicionar nesse objeto workers.init, vou adicionar o método init, certo? Que ele vai inicializar os workers. Async, certo? Então vou chamar aqui uma função assíncrona, certo? Vamos só fazer um teste aqui, ó. Console log, ok? Ó, workers initializer. Massa. Vamos deixar esse console log aqui. Aí você fala, tá, mas como é que eu habilito, né, esse worker para ele trabalhar? A gente vai lá no nosso arquivo de index, ok? Pode até copiar esse caboclo aqui, ó. Aqui, ó, eu vou pegar do workers.js, certo? E aqui, ó, eu consigo pegar, ó, workers, tá lá. E aí, quando eu quiser que o meu servidor inicie, ele vai iniciar as duas coisas para mim, o worker e o server. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos limpar tudo, docker compose app, e vamos testar se ele vai chamar, né? Se vai aparecer o console log lá. Parará. Workers initializer, tá aqui, ó. Olha ele lá, certo? Isso significa então que agora, todas as vezes que o meu servidor subir, ele não só vai inicializar a interface de HTTP, mas ele vai inicializar a interface de workers também, certo? Não vou precisar mais desse arquivo aqui, então vou só pensar em mexer nesse arquivo aqui, certo? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Let interval, fazer um let interval null, certo? Vou fazer aqui, ó, interval
vai ser exatamente um set interval. Eu vou dar um console log aqui, certo? Então tá lá, os meus workers foram inicializados, certo? Mas obviamente quando você faz um intervalo, você tem que passar também aqui, ó, o tempo. Coloquei aqui de 1 em 1 segundo, certo? E aí eu vou criar um outro método aqui, ó, workers.stop, exatamente. Esse cara aqui, ó, exatamente. Kit Copilot está programando para mim hoje, mas não tem problema. Então vamos lá, ó, olha lá que beleza, ó, cada 1 segundo então agora, ó, ele fala workers, em vez de initialized, vou copiar esse cara aqui, vou dizer que o workers foi initialized e vou dizer workers running, certo? Vou salvar aqui, vamos ver, ó, initialized, agora running, certo? Então ele inicializou e depois ele fica rodando, certo? E aí quando normalmente você fecha, né? Quando você fechar o seu servidor, aí você vai poder chamar esse worker stop aqui. Meu mouse tá meio, tô clicando, ele não tá indo, tá meio ruim hoje, certo? E como é que você faz isso? Então vou fazer o seguinte, ó, process on, ok? E aí eu vou esperar que ele mande para mim um sign int, que é esse cara aqui, ó, certo? Que esse cara aqui é quando você dá o Ctrl C aqui que você fecha a sua aplicação, certo? E aí eu vou criar uma função, certo? Então eu poderia passar uma função aqui, ó, se eu quisesse, certo? Mas em vez de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma função aqui, certo? Pode ser direto assim mesmo. Async, exatamente. Eu tenho que dar um nome para ela, né? Cabeçudo. Const close gracefully. Pronto, ó, tá lá. Certo? Criei essa função. O que essa função faz? Await workers ponto stop, tá lá. Certo? E aí ele dá um process exit, ok? Só process exit. E aí eu posso passar essa função para cá, ó. Então eu posso chamar ela ali, ó, close gracefully. Então o que eu estou fazendo? Quando eu receber Clary Jr., seja bem-vindo, meu querido. Como é que você tá? Uma boa noite. Hoje a gente está falando sobre workers de background, ok? Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Olha só, quando eu inicializo, certo? Quando eu inicializar meu servidor, esses dois caras são os que vão serem inicializados, certo? Então esses dois caras vão rodar, maravilha. Só que eu tenho que também fechar o meu servidor, né? Se ele cair ou por algum motivo parar e tudo mais, eu tenho que parar, eu tenho que passar para minha aplicação uma forma dele encerrar tudo que está ocorrendo. Ele manda um sinal de encerrar, certo? E aqui está o Workers Stop. Por enquanto eu só fiz no Workers, mas seria legal que nós tivéssemos também lá no nosso server uma função de stop também, para parar. Na verdade, se eu não me engano, o próprio... Acho que tem sim, ó. O próprio... não é close, é stop também. Exatamente. O Apollo Server, ele vai fornecer, né? Como esse server é uma instância do Apollo Server, então ele vai fornecer para você ali também uma função que para, certo? Então, esse aqui é o arquivo principal de inicialização da minha aplicação, né? Quando ela sobe executando esse arquivo index aqui, certo? Deixa eu só mudar aqui. Vai cada 5 segundos, pronto, pra você não ficar aí toda hora pululando. Então vamos lá, ó. O que está acontecendo na inicialização principal? Ele inicializa o server e o workers, chamando a sua função de init, certo? E ele está dizendo o seguinte, ó, ele coloca um evento. Um evento que é um evento, ele recebeu um evento de fechar as aplicações.
Quando ele receber esse evento, o que ele tem que fazer? Ó, ele tem que chamar essa função. O que essa função faz? Ela chama o stop do server, certo? Que já está ali disponível para o Apollo. E aí nós vamos criar para o worker, nós vamos criar o nosso próprio stop, certo? E depois, por fim, nós damos um process exit e aí a gente tem certeza absoluta que tudo foi parado, certo? Esse é o jeito mais correto de se trabalhar com Node.js, principalmente se você estiver trabalhando com o Docker, certo? Porque daí você tem certeza que você limpou tudo e tá tudo bonitinho. No caso do nosso worker, a única coisa que a gente está fazendo é o close interval. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Gracefully stopping. Tá vendo, ó? Então, esse cara, ó, você viu que ele esperou, ele deu um done, levou um tempinho para dar um done em todos esses caras e parar todos eles? Isso aqui é o Docker enviando a informação para cada um dos seus containers, dizendo, olha, a gente vai iniciar uma parada, vê aí o que você tem que fazer. E esse vê aí o que você tem que fazer é exatamente esse sinal aqui. Então a minha aplicação recebe um sinal do Docker dizendo, preciso parar. Agaton TV, olá, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, boa noite. Então o Docker ele vai enviar um sinal para que a sua aplicação pare. E aí você diz qual que é a função que executa. É essa função que executa. Ele para tudo, dá um process exit, e aí você tem certeza que tudo está realmente parado, certo? Parando ali gracefully, né? Fazendo com que todas as coisas sejam paradas na ordem certa. Como é que você tá, cara? Como é que foi sua semana? E esse feriadão? Aproveitou o feriadão? Como é que foi? Compose. Compose app. Faltou app. Então vamos subir tudo de novo. Então beleza. Com relação a iniciar e parar, agora tá tudo muito mais, né? Da forma mais correta possível de se fazer, certo? Então maravilha, tem um set interval aqui e esse set interval eu vou poder colocar aqui dentro dele quais execuções, ou seja, quais workers eu vou querer que seja executado, certo? Eu vou criar aqui, ó, no próprio workers, vou chamar aqui, ó, workers ponto, e aí eu vou criar uma função aqui, ó, chamado when again, certo? O que essa função faz? Essa função, ela recebe os minutos, certo? E o tipo, ok? Qual que é a ideia dessa função? Ela dizer quando, né? Foi boa, com muito trabalho. Cara, tá trabalhando, tá bom, né? A gente tá todo mundo feliz, tá recebendo cascai e nós tá tranquilão. Então, qual que é a ideia dessa função, certo? Essa função, ela vai ser bem simples. A única responsabilidade dela é dar um console log aqui, ó. Certo? Que é um console log de informação. Opa, já vamos colocar aqui, ó, na verdade, esse aqui. Exatamente isso que eu quero que ele diga, certo? In minutes, to do type. Opa. Certo? Maravilha. Então eu tenho uma função agora que qualquer worker que eu criar pode utilizar para ele dar uma informação genérica sobre o que ele vai, quando que ele vai rodar de novo, certo? Isso aqui vocês vão ver que vai ser muito importante quando vocês estiverem com um software em produção. Então é bom que os workers eles deem muita informação, certo? Mas você já vai jogar essa informação no console log? Sim, porque normalmente você vai usar aqueles programas de infra que, né, de DevOps que fazem heartbeat nos consoles, pega essas informações todas para você, certo? Só que para ficar um pouquinho melhor, eu vou colocar também uma corzinha aqui, certo? Então eu vou até usar isso aqui, ó. Então o que isso aqui está fazendo? Quando você usa o console log, você pode passar dois parâmetros para ele, certo? Se você passar dois parâmetros, o primeiro é uma cor que você quer, certo? Então estou passando até o date aqui para ficar melhorzinho, né? E o segundo parâmetro é a mensagem
em si, certo? Isso significa que esse console login ele vai sair colorido no meu background, certo? Então, vamos executar aqui, ó, console log. Então, vamos fazer aqui, ó, workers.whenAgain. Então, não é 1 minuto, né? Eu tô colocando 5 segundos. 5 segundos é muito pouco, né? Vou colocar 15 segundos, certo? E aqui seria 1/4, né? Que seria 0,25. 0,25, certo? Vamos ver se ele... A hora que der 5... vai dar 15 segundos, né? Então tem que esperar 15 segundinhos aqui pra gente ver se a gente vê aquela informação. Lá, apareceu, tá vendo? Então olha só, o que ele tá fazendo, o console log? Ó, tá escrevendo em amarelo, porque é uma informação, então a gente coloca em amarelo, certo? Amarelo ou azul, né? Seria legal se a gente pudesse colocar em azul também, depois eu vejo isso. Mas ó, é uma informação, então eu tô esperando mais 15 segundos para enviar e-mails de novo. Mas por que é importante esse tipo de informação? Porque daí você sabe, você avisa, né, essas aplicações que ficam fazendo heartbeat e lendo o console e retirando informação de lá. Você dá uma informação bem estruturada para eles, tá vendo? Ó, abri colchete aqui, passei uma date dentro, passei uma info, certo? Dizendo que isso aqui é uma coisa do tipo info. Eu poderia passar uma coisa do tipo erro, uma coisa do tipo warning, uma coisa do tipo success, entendeu? Então, e aí esses heartbeat, ele pega essa mensagem e ele fala, beleza. Então, se for uma coisa do tipo info, é informação. Então ele guarda lá onde são as coisas de info com essa mensagem e ele sabe, né, com essa mensagem aqui, desculpa, e ele sabe que foi nessa data aqui, ó. Então você está ajudando agora, né, o pessoal da infraestrutura a trabalhar melhor com o seu software. Então, você vê que essa é a ideia de você ser um God Stack, né? Essa é a ideia de você poder desenvolver software de boa qualidade. É você não pensar só como sou o back-end e foda-se o resto do mundo. Não. Você faz um software que vai ajudar o pessoal da infra, o pessoal do DevOps. Na outra aula, a gente viu também como manipular o erro para melhorar para o front-end. Então, essa é uma das coisas principais do back-end. Ele está no meio de todo mundo, certo? Se ele está no meio, ele tem que fornecer a melhor informação com a melhor qualidade para todo mundo, para todas as pontas, certo, dele. Então essa vai ser a ideia. Por isso não tem problema, pode cuspir essa informação no console mesmo, certo? Qual que é o único problema disso, certo? Se você tiver um Docker rodando por 6 meses sem que ele nunca seja reinicializado. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque cada mensagem que você vai escrevendo aqui, o console só é realmente limpado, né? O console de um Docker ele só é realmente limpado quando você reinicializa o container. De alguma forma você reinicializa o container. Enquanto você não faz isso, todas essas mensagens elas vão se acumulando. E já aconteceu, em um outro projeto que eu estava trabalhando para a Bélgica, que o software deles travou por causa do proxy. Olha que loucura. Travou por causa do proxy. Por quê? Porque o proxy era uma coisa no Docker que eles não reinicializavam nunca, certo? E se vocês verem, né, eu consigo até dar um docker logs -f e tem o proxy ali, ó. Se você vê o proxy, ele vai cuspindo mensagem também aqui, entendeu? E poxa, o proxy não foi reinicializado, ficou 7 meses sem nunca ser reinicializado. Então ele juntou uma quantidade de mensagens gigantesca, certo? E isso consumiu toda a memória do servidor praticamente. E aí o servidor começou a reclamar de memória, a gente foi dar uma olhada para ver o que estava acontecendo. Aí eu olhei e falei, poxa, mas esse proxy aqui faz 7 meses que ninguém toca no negócio, né? E aí depois a gente criou estratégias para reinicializar
o proxy, por exemplo, entendeu? Porque os outros containers, eles automaticamente são, sempre está surgindo uma feature nova, sempre surgindo, tal. E se você chegar ao ponto que, poxa, tem acesso de 1 milhão de usuários, certo? Aí você não vai estar mais usando o Docker, certo? Aí você já vai ter passado por um Kubernetes, dentro de uma nuvem e tal, mas aí você já ganhou dinheiro. Aí o seu cliente já está ganhando dinheiro, certo? Então o que acontece? Você tem que criar estratégias que elas vão subindo e elas têm possibilidade de melhorar quando o seu cliente melhora. Ah, mas meu cliente não tem muito cliente ainda, não tem muito, então não está ganhando muito dinheiro e tal. Então a gente consegue criar um Dockerzinho com um banco em SaaS em qualquer nuvem e isso resolve muito o problema do cara e ele gasta muito pouco com isso. Começou a ganhar mais dinheiro? Melhora a infraestrutura de banco de dados. Começou a ganhar mais dinheiro? Poxa, pega o front-end e coloca numa separado, né? Pega o React ali e coloca ele distribuído. Começou a ganhar mais dinheiro, pô, pega um Kubernetes e coloca a sua API. Então percebe? Mas pô, se você já começar de começo com Kubernetes, nuvem, SaaS, só a infraestrutura mensal para dar conta de um software para o seu cliente vai estar passando aí a casa dos $2.000, entendeu? E aí não tem cliente que aguenta, entendeu? Não tem quem aguenta. Então, esse é o negócio. Você consegue começar com uma estrutura dessa num computador numa nuvem, pagando ali se você juntar tudo no máximo assim para deixar uma coisa bem legalzinha, uns 250, 300. O seu cliente consegue tancar uns R$ 300 por mês para poder ter essa infraestrutura aqui. E depois, conforme ele for tendo clientes, o software dele vai crescendo, vai ganhando dinheiro, você vai subindo. Percebe? Isso é uma coisa que você tem que pensar ao você construir o seu software. Isso é muito importante, certo? Você tem que pensar no seu cliente, você tem que pensar no pessoal da infraestrutura e DevOps, você tem que pensar no pessoal do front-end, você tem que pensar em quem são os outros colegas seus que estão desenvolvendo software junto com você. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de desenvolver um software, certo? Não vai ser só sentar e vou usar tal, vou pegar aqui qualquer tecnologia e vou usar e maravilha e jogo aí de qualquer jeito. Você tem que pensar em tudo isso. Mas nós estamos aqui juntos nessas aulas pensando nisso, ok? Vamos lá, deixa eu só cancelar isso aqui e vamos continuar com a nossa saga do worker, certo? Então eu posso usar agora esse when again todas as vezes em que eu quiser. Na verdade eu nem precisava deixar isso dentro do worker, né? Podia criar uma função. Não, mas é bom porque se qualquer outra pessoa utilizar esse worker, ele já vai ter a função lá. Beleza, então pode ser. Legal. Então inicializado, running. Então a gente vê aqui, ó, que o worker está running, então não preciso mais dessa informação de worker running, porque agora eu já tenho um when again que me dá uma informação mais concisa sobre o que está acontecendo, certo? Esse negócio do server também, a gente podia colocar uma corzinha nele, né? Vamos colocar o 33, se não me engano é o 36. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Copiar aqui, vou lá no server. Nossa, meu mouse tá realmente bugado. Eu tô clicando e não tá indo. Nesse console log aqui, ó, eu vou colocar, só que em vez de 33, 36. Se eu não me engano, 36 era azul. Isso. 36 azul. Beleza. E nesse server aqui, eu podia colocar um... eu ia fazer uma gracinha e colocar um ícone de foguete, certo? Mas eu não lembro de cabeça. Emoji... é isso aqui, ó. Rocket. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Ó, Rocket, esse cara aqui, ó. Copy, beleza. E aí eu consigo colocar aqui, ó. Beleza. Só fazer uma gracinha. Então ele vai começar com coisinha ali. Beleza. Esse workers initialized.
eu vou fazer dessa mesma forma aqui, ó. Só que eu vou fazer azul também, né? Porque é inicialização. Então estou usando aqui o padrão de seleção, Work Initializer. Eu acho que tem um robot aqui, não tem? Robot. Vamos ver se tem algum. É esse cara mesmo. Beleza. Robot, copia esse cara aqui, ó. Tá vendo? Vamos salvar aqui, vamos ver o que acontece. Isso, é isso que eu queria lá. Work Initialized, Serve Initialized. E claro, né? Que a gente vai colocar aqui um info. Certo? Por quê? Porque se a gente estiver utilizando alguma coisa. Deixa eu salvar isso aqui e colocar no server também. Beleza. Então olha só. Né? Então agora eu sei que eu estou recebendo essa informação. Seria legal também colocar a data da coisa que aconteceu, né? Eu vou até pegar esse cara aqui também, ó. E vou colocar aqui, né? Isso. Agora aqui tem que ser uma... Ok. E vou colocar a data aqui também. Vamos ver? Maravilha, ó. Então agora eu sei que o meu worker inicializou nesse dia, nessa data. E o meu servidor inicializou nesse dia, nessa data. Tá vendo? Tô provendo informação para o pessoal de DevOps, pessoal de infraestrutura. Né? Para que eles possam pegar essas informações do console e, enfim, tem vários softwares que trabalham com isso. Ok? Bom, maravilha, ó. Tá? Nice. Nice. Então toda essa parte de infraestrutura tá muito boa. Aqui também eu vou colocar, só que eu vou colocar com a cor 33. Workers Stopped. Não sei se escrevi Stopped correto, mas acho que sim. Que daí pelo menos ele vai emitir um sinal de que foi parado também. Eu vou forfeit this file, pronto. Certo? Não se usa isso daqui. Eu só estou usando porque nesse arquivo eu vou precisar dos console logs. Então já vou falando, ó, tudo que for console log não precisa mais me dar warning nesse arquivo específico, certo? Porque console log é uma coisa que normalmente você não deveria comitar, mas aqui, né, nos workers especificamente, eles são necessários, certo? Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza. A próxima coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma função, certo? A gente vai precisar criar uma função que essa função ela vai ser responsável por enviar os e-mails pra gente, certo? Que não sei se vocês lembram, mas quando eu crio um usuário, né? Se você for lá no esquema aqui, ó, User Infrastructure Create User, tá vendo aqui, ó, Add Users to Email Queue. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acessar esse banco de dados aqui, certo? Da Email Queue. E vou até pegar aqui, ó, que é exatamente esse banco de dados aqui. Vou pegar o usuário que está lá e vou ter que mandar um e-mail para ele, ok? Então, esse é o nosso objetivo. Então, vamos criar aqui, ó, workers. É incrível como o Git Copilot, ele sabe. Eu tô assim, ó, o que eu tô achando super impressionante é o seguinte: não tem nada que diga pro Git Copilot que eu vou querer mandar e-mail, né? Mas ele de alguma forma sabe isso, cara. Eu tô ficando impressionado. Cada dia que tá passando, ele tá ficando melhor. Só vou meter um to new user aqui, né? Que eu só quero que seja um to new user. Ok. E aí eu precisaria criar uma função que essa função vai ser executada. Só que eu não vou executar isso aqui no worker. Esse cara aqui é só para chamar a minha função. Então, né, para isso, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar aqui, ó, new folder e os executors.
certo? O que são os executors? São efetivamente as funções que nós vamos criar, que vão estar disponíveis, que vão enviar os e-mails, certo? Então deixa eu criar um novo arquivo aqui, certo? E esse arquivo aqui, ó, send, vai ser a mesma coisa. Eu posso até copiar aqui, ó. Vamos copiar aqui, f2 sentimentuser.js, certo? Const isso igual, beleza. Na verdade não vai ser isso aqui, né? Sentimentuser, beleza. Export. Eu não vou fazer default não, vou fazer isso aqui, ó. Beleza. E aí, beleza. Aqui eu vou poder dar um import, ó. Import from e vou lá pegar do executors, ó. Lembrando que eu estou no back-end, então eu preciso que seja feito com o JS. E aí, certo? Ó. Send email to new user. Então ele vai chamar quando esse cara for executado, certo? E ele vai ser executado em todo o intervalo aqui, ó, de 15 segundos. Ou seja, a cada 15 segundos ele vai chamar essa função para enviar os e-mails, certo? E vai chamar esse, console log, só para a gente saber se está sendo chamado. Fui chamado, só para saber se foi chamado. Vamos lá, vou ter que esperar 15 segundos agora. Tô com preguiça de esperar 15 segundos. Vou diminuir aqui para 1 segundo. Fui chamado, olha lá. Fui chamado. Então ele já está batendo naquela função lá. Então da agora para frente eu já posso utilizar aquela função para ela ser responsável por buscar todas as informações para mim no banco de dados. Ok? Então, vamos pensar o que a gente precisa aqui para enviar. Tipo assim, agora eu preciso enviar os e-mails para os usuários, certo? Então a primeira coisa que eu acho que eu vou precisar fazer... Então deixa eu colocar aqui um comentário aqui, ó. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para isso é pegar os e-mails que estão lá na queue, certo? Então, e-mails in queue, certo? Tá lá. Então, primeira coisa, peguei os e-mails que estão na queue, certo? E depois que eu tiver pego esses e-mails que estão na queue, eu vou ter que fazer um map. Isso, map dos e-mails para ser enviado, certo? Quando eu estiver fazendo esse map, eu vou ter que pegar o usuário, certo? Vou ter que pegar o usuário, porque eu não sei se vocês lembram, mas na queue eu tenho ela aqui, né? Create user, vamos ver lá aqui, ó. A queue ela coloca o ID do usuário, mas ela só coloca o ID do usuário. Então eu preciso pegar todas as informações dele. Então, get user info with user ID. ID on email queue. Beleza? Então tá lá. Peguei as informações do usuário. Tá, agora eu tenho as informações do usuário. Na minha tabela de usuário, certo? Na minha tabela de usuário, eu tenho esse cara aqui, ó. Approval token. Certo? Então... não, isso aqui é assim mesmo. Eu tenho esse approval token, eu vou precisar dele. Certo? Mas daí eu não preciso dele. Eu posso pegar o usuário inteiro e enviar. Beleza. E aí eu posso, né? Eu posso send o e-mail with user info. Exatamente. Certo? Então, basicamente é isso aqui que eu preciso fazer. Ok? Então, primeiro de tudo, pegar os e-mails que estão na queue. Certo? Segunda coisa, mapear, fazer um map desses e-mails. Dentro desse map, eu tenho que fazer uma função que pega o ID do usuário e busca aquele usuário com todas as informações. E depois eu passo para uma função de send e-mail, todas as funções para enviar o e-mail. Certo? Mas, para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter acesso ao banco de dados. Certo?
E aí vocês vão lembrar que, deixa eu salvar aqui, vocês vão lembrar que eu tenho o shared, que no shared tem todas essas informações que eu estou precisando, certo? Então o que eu vou fazer? Vou importar esse shared aí, ó. Import from, vamos pegar ele lá, ó, shared index.js, certo? Vamos ver que eu consigo pegar aqui, ó, o shared. Beleza. Então o que acontece? Eu preciso agora enviar para essa função, certo? Para essa função, ela vai ter que receber esse shared. Mas eu não sei se vocês lembram, quando eu estou trabalhando aqui no meu servidor, esse clique tá brabo. Quando eu faço aqui, ó, eu não só passo o shared, eu passo o usuário também, ok? Então, como é que eu vou pegar o usuário? Então, vamos lá. Porque o usuário que eu quero pegar é o de migration. Deixa eu abrir aqui o Debeaver para vocês lembrarem, né, na cabeça de vocês, os usuários que a gente tem no nosso banco de dados. E eu também lembro. Então, vamos abrir aqui, ó, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui e vamos abrir de usuários, ó, tá lá. Então, ó, quais usuários eu tenho no meu sistema? Eu tenho o System e o Migration. Eu preciso pegar esse usuário aqui, ó, certo? Esse cara aqui vai ser o responsável por executar todas as funções de worker. Então, qualquer coisa que o worker faça, altere dado na tabela, crie, não sei o que, eu preciso desse usuário aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá no worker, certo? Quando ele for inicializado aqui, ó, const ctx, certo? Esse ctx aqui, ele vai ser tudo que tiver no shared. E, obviamente, eu vou precisar de um user. Ah, Breno, mas tu não tem o user ainda. Então, vamos pegar esse user, ó, const user igual get system user, certo? E passo para esse cara aqui, ó, o shared, como se o shared fosse o contexto, ok? E aí aquele cara ali, esse user aqui, ele vai me retornar o usuário. Ah, mas eu não tenho, né? Não tenho o get system user. Na verdade, get system user ID, né? Só vou precisar do ID do usuário quando eu salvo para ele saber quem que é o created update. Então, só preciso de saber cadê o ID desse cara aqui. Então, vamos criar um cara aqui, ó, new folder, chamado infrastructure, certo? Aqui dentro são todas, é a mesma ideia das camadas que a gente tem lá. Se no esquemas eu tinha lá application, domain infrastructure, se eu estou chamando infrastructure, as informações têm que ser a mesma. A mesma coisa que eu chamo infrastructure de um lado tem que se fazer a mesma coisa do que quando eu chamo infrastructure do outro lado. Então aqui eu vou ter chamadas para banco de dados, salvar arquivos, chamar outras APIs, etc. Certo? Então new file, esse file vai ser esse cara aqui, que vai ser o get system user ID, certo? E então vamos lá, const esse cara é uma função e vamos exportar esse cara aqui, ó, export get system user ID. Nice. A gente sabe que esse cara aqui, ó, tá recebendo um contexto, ó. Ele tá recebendo o shared, que na verdade o shared é mais ou menos o nosso contexto. Então const SQL vai ser, tô trabalhando da mesma forma, certo? ctxdb next, ok? Vou pegar a tabela de usuário, então users as u. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, que eu gosto disso aqui, ó. Nice. Beleza, então, ó, gosto de fazer até assim, ó, também. Isso. Beleza, então tô pegando os usuários, preciso também dar um select do ID as ID, que eu só vou precisar disso daqui, né? Where não é user email. Como é que é? Cadê o Debeaver? É username. User.name for igual a system. Que ele vai bater exatamente nesse cara aqui. Certo? Então ele vai pegar o ID desse cara aí.
E aí ele pode dar um return ctx.db.next nest e ele passa a SQL. Deixa eu fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no de cima ali, só para deixar organizado. Então vamos lá. Agora no DB ele está executando esse cara aqui. E aí, obviamente, você vai ter o then e o catch. Then result. Certo? E aí faltou o catch com erro. Eu posso até, pegar disso daqui que a gente já tem. Eu posso pegar de qualquer um desses daqui, O then e o catch sendo... mas daí esse cara aqui tá fazendo muita coisa. Reduce. Pode ser isso aqui, Then catch, tá lá. Então, bem, certo? Ele vai retornar o resultado ou um array vazio. Em vez de eu retornar um array vazio, eu vou retornar false. Certo? Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou lá no worker, eu vou perguntar, tem usuário? Porque se não tem, eu preciso parar o worker, né? Eu não posso deixar o worker continuar. Se der algum erro na database, deixa eu copiar isso aqui. E aí eu digo que houve um erro na database. Mas daqui eu não vou usar o... Não vou usar o error handling porque eu não estou dentro da instância do Apollo no worker, né? O worker não estou usando Apollo. Então eu vou dar um console log só. Beleza? Nice. Então ele vai dar um console log e vai salvar. Eu acho que isso daqui meio que funciona. Vamos ver aqui, Import isso daqui from, certo? E vamos pegar lá da infraestrutura e vamos pegar o get user ID, certo? O que a gente quer pegar daqui? Esse cara mesmo. E aí eu vou dar um console log no ctx. Ctx. Só para eu ver o que tem ali dentro. O user é uma promise. Então eu preciso de um await aqui, User. Aí, funcionou. Pegou. Mas eu não quero um array de usuário, eu só quero o primeiro usuário. Então eu faço result 0 ou false, vamos ver. Isso. User.id, agora eu tenho user.id, Perfeito, exatamente do jeito que eu queria. User ID. Então agora que eu já tenho esse cara aqui, deixa eu fechar tudo isso daqui. Workers. Eu já tenho um contexto bem feito. E agora eu posso passar esse contexto para esse cara aqui, que é o send email to new user. Esse cara vai receber o contexto e vai repassar o contexto. Certo? Isso significa que esse contexto está batendo lá no meu executor, ctx. Então vou dar um console log ctx.user.id, só para a gente ver se funciona. Deixa eu remover isso aqui. Tem que esperar os 15 segundos para ele rodar, para ele me dar para ele imprimir na tela, né? Lá. Então, beleza, Então, já tá o contexto todo, que é exatamente, olha só, é muito próximo do mesmo contexto que eu tenho no meu... na minha interface de HTTP, é o mesmo contexto que eu estou usando na minha interface de Workers. Percebe? Estou usando o shared. Percebeu agora por que a gente extraiu o shared e deixou ele separado lá? Porque agora eu consigo fazer todo mundo ter acesso. Qualquer interface da minha aplicação que eu estiver trabalhando, ela vai ter acesso a todo o contexto. E isso é muito legal, muito importante. Certo? Maravilha. Já está fazendo isso tudo. E agora a gente precisa começar a buscar cada uma dessas informações agora. Certo? Então vamos pegar a primeira. Não preciso mais desse console log, a gente já sabe que está tudo funcionando aqui. Então const email... Eu vou fazer embaixo, né? Faz mais sentido.
Aqui, ó. Const e-mails in queue. Não é exatamente isso. Na verdade, eu teria que ter uma função aqui, ó. E-mails in queue. Ok? E para ela, eu só vou passar o contexto. Ok. Então eu preciso ir lá na infraestrutura, new file, e-mails in queue.js. Voltar aqui, copiar isso aqui. Const, esse cara é uma arrow function. Export, esse cara aqui, ó. Nice. Ok. Então tá ali, ó. E-mails in queue, esse cara vai... E esse cara recebe o CTX. Maravilha. Eu já posso vir aqui, ó. Import from infraestrutura e-mails in queue. Certo? E aí eu posso pegar esse e-mails in queue aqui. O que eu escrevi de errado aqui? Ué? Não é de errado, meu senhor. Get e-mails in queue. Salva esse cara. Oh, not this one. This one. Salva aqui. Aqui, aqui. Salvei. Console log e-mails in queue. Beleza. Só ver uma aqui na tabela se tem algum e-mail in queue, né? Ah, tem 2. Beautiful, nice. Bom. Ok. Tá, então agora eu tenho que pegar lá os... eu tenho que pegar esses e-mails que estão na queue, né? Ok. Então vamos lá. Const SQL. Vamos fazer a mesma coisa de sempre. Igual ctx.db. Assim. ctx.db. Caramba, para de... next. Ok. Aqui na verdade era queue. Não lembro o nome da coisa lá. Queue. Esse cara. É esse cara aqui. Eu quero. Então, queue e-mails SQ. Que daí fica mais fácil a minha vida, né? Select. Então vamos ver tudo que a gente vai precisar selecionar aqui, ó. Eu vou precisar do ID. E esse cara ele vai ter o user ID, na verdade, né? User ID, ó. User ID. ID. Não preciso do ID do coisa. Acho que não, né? Mas enfim. Where, na verdade, que era o que type, né? Que type igual. E aí eu tenho 2 type. Cadê a tabela? Approval token, ó. Eu tenho 2, ó, approval token e empty password. Eu quero pegar o approval token. Então, approval token. Então tá lá. Approval token, certo? Where null. Porque daí quando eu enviar o e-mail, né, quando o e-mail já tiver sido enviado, eu vou fazer um soft delete nele. Então, para eu não pegar os e-mails que sofreram um soft delete, deleted at, certo? Então, esse cara não... esse cara tem que ser null, né? Where null, então tem que ser null. E, por enquanto, eu vou fazer um limite de 10. Então, eu só vou pegar de 10 em 10 primeiros e-mails, certo? Porque vamos supor assim que eu tenha que enviar 10 e-mails é pouquinho. Qualquer servidor de e-mail conseguiria enviar muito mais do que isso, certo? Mas só por questão de teste aqui que a gente está fazendo, a gente vai colocar 10. Mas
O correto aqui em produção é você colocar aí pelo menos uns 50 e-mails, certo? Em vez de ser de 15 em 15 segundos, ser mais ou menos aí a cada 5 ou 10 segundos, dependendo do seu, né, provedor de e-mail, que é o cara responsável por enviar esses e-mails, ok? E aí, deixa eu pegar aqui, ó, bateu aquela preguicinha. É exatamente isso aqui, ó. Vou copiar aqui, ó. Get emails in queue. Vou salvar isso tudo. Vou colar aqui, ó. Só que aqui é o get emails in queue. Certo? Eu não quero zero, quero retornar o resultado inteiro, né? Eu vou chamar isso aqui de emails in queue, pronto. Certo? Ou falso. Né? Então, se ele não tiver nada, então ele vai retornar falso. Maravilha, ó. Então, e-mails in queue. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. If not e-mails in queue. Certo? O que ele vai fazer aqui? Só um console log. Tem que ser um cara desse aqui, ó. Copiar aqui, ó. Colar. Beleza? E a mensagem aqui que eu vou dar é There is no email to send. Maybe next time. Beleza. Então, ó, porque se eu não tiver nenhum e-mail para ser enviado, então eu só jogo uma mensagem no console dizendo, olha, eu não encontrei nenhum e-mail. Por quê? Porque pode ser que tenha e-mail lá e de alguma forma ter algum problema. Então o cara da infraestrutura vai começar a receber, não tem e-mail, e aí ele vai, né? Aí ele junto com o usuário e tudo mais, ele junto com o cara da infra, mais os developers, eles vão começar a perceber, olha, tem alguma coisa errada e eles vão poder achar. Então você já dá uma ideia aqui, ó. There is no email to send. Ó, já achamos, inclusive já tá ali, né? Ah, tá, não, deu um erro aqui, ó. User ID, claro, exatamente. Tá, aqui é User ID, exatamente. Então, a hora que der uns 15 segundos aí, ele vai mostrar aqui pra mim se ele conseguiu encontrar ou não. Ah, faltou um return lá, né? Depois disso aqui, eu posso dar um return. Return false. Beleza. Return true. Beleza. Tem uma outra coisa também para fazer no workers aqui, que é aquilo que eu falei, né? Use. Faltou aqui, ó. If not user. If not user. Aí eu vou ter que soltar um erro aqui, né? Eu não lembro qual que era a cor do vermelho, mas vamos colocar aqui, ó. Error. Could not found system user. Ok. Com a data e tudo mais. Beleza. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tirar esse S aqui, ó. Que ele tem que dar um erro lá. Ah, tá. Result e result. Ok. Então vou fazer assim, ó. Result 0. Se não falso aqui, na verdade é assim. Se não falso, pronto. Vamos ver agora. Tá aqui, ó. Could not found system use. Tá, mas isso aqui teria que ser em vermelho. Cadê o worker? O vermelho eu não lembro. Linka?
Não. Agora eu vou começar a chutar que nem um retardado aqui. Ah, eu acho que lá no System eu coloquei, né? No server. Aqui quando dá erro. Ah, eu nem coloquei um console log aqui, eu deveria, né? Se der erro, ele deveria ter um console log aqui. Ah, em vermelho. Console log colors. Tem alguém que me diz as cores? Me dá um link aí que me diz as cores, meu amigo. Tô com uma preguiça. Ok, syntax. Tá aqui, ó. Console API reference. Ok, mas alguém pode me dizer? This is my stylish. Yellow, color red. Tá, não. Color. Não tem color. Pô, você deu uns links muito ruins, meu amigo. Também eu procurei tudo errado, né? Console log list colors. Isso, é isso daí que eu queria. 31. 31, será que é 31 mesmo? Tô achando estranho esse 31. Eu coloquei 30, 31. Bah, era 31 mesmo. Beleza. Então tá lá. Ele vai mandar uma mensagem com 31. Desculpa, mandar uma mensagem vermelha ali, ó. Could not found system user. Send email again? Por quê? Ele deveria morrer. Faltou return aqui, ó. Return false. Beleza. E aí ele não inicializa... Tá, então eu vou ter que colocar esse cara depois. Que é bem aqui, ó. Porque daí ele só consegue... aí agora faz mais sentido. Então, porque ele só vai dizer mesmo que o worker foi inicializado depois que ele conseguir pegar lá o usuário do sistema e criar o contexto. Aí ele diz, realmente inicializei. Então vamos fazer um teste aqui. Quem tá reclamando aqui é o return, né? Não tem o último return lá. Return true. True. E agora, o que eu preciso... Deixa eu só dar um espaço aqui, ó. Para ficar mais visível o que está acontecendo. Beleza. Tá, vou voltar aqui e voltar com o System. System certinho. E aí agora o worker foi inicializado corretamente, ó. Maravilha. Worker inicializado corretamente. Peguei o user, formei contexto. Isso aqui tudo faz parte de uma mesma coisa. Inicializei. Beleza. Chamei contexto, fiz tudo. E agora eu preciso saber se esse executor aqui, ele tá chegando aqui, o Amazing Queue tá chegando. Maravilha, olha lá, ó. Tá chegando sim, ó. Então tem 2. Então tem 2 e-mail. Então vamos seguir a nossa ordem aqui, ó. Esse primeiro cara já foi. Então já vamos remover, ó. Mapear os e-mails que devem ser mandados, que é esse cara aqui. Certo? Então vamos lá. E-mails to queue, map. Ok? Meu amigo, não. Muito provavelmente eu vou precisar disso daí. Então isso aqui eu não preciso mais. E-mail in. Só que aqui vai ser e-mail, né, no singular. Então o que eu preciso fazer aqui dentro? Pegar o usuário que está no usuário ID. Exatamente isso daí.
Exatamente isso aí. Mas daí eu vou criar eu vou criar uma infraestrutura para fazer isso daí para mim, certo? Então vamos lá. Que? Const user vai ser await ctx, não, get user by id. Beleza. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu não tenho get user by id, então eu preciso criar ele. Vou aqui na infraestrutura, new file, get user by id. Eu acho que lá no esquema eu tinha um get user by id, não tinha? Red. Olha, não tenho, cara, só tem pro username. Não tem problema. Eu vou copiar o do username aqui mesmo. E vou vir aqui. Tá. Const get user by id. Peraí. Copiar o arquivo inteiro, né? E vou chamar esse cara aqui de get user by id. E aqui eu vou chamar de user id. O id vai ser o user id. Beleza, o resto é igual. Não preciso nem me preocupar. Já tinha uma perfeitinha lá, ó. Vai pegar até tudo aqui do role. O ID da role dele e tal. Ah, tem uma informação muito importante que eu não tô pegando aqui, ó. Porque lá eu não precisava, né? Que é o user approval token. S approval token. Beleza, eu vou ter o e-mail do usuário, eu vou ter o e-mail aqui para mandar e-mail para ele, o nome dele vai estar aqui. ID do usuário, é sempre bom, vai. A picture, o que eu faria com a picture name? Username não vou precisar, role não vou precisar. Ok. Where null. Também vou colocar um where null aqui, exatamente. O deleted at. Muito obrigado. Exatamente isso, porque eu não quero pegar os usuários que foram apagados também, né? Então, maravilha. Meu, pegando o usuário ali por ID, pegando o approval token. Então, eu tenho o e-mail do cara, o approval token dele, o nome dele. Que é tudo que eu preciso para mandar um e-mail. Olá, fulano. Clique aqui para, né, para você ser um cara aprovado. Maravilha. Tá, esse get user by id agora eu tenho, né? Exatamente. Get user by id, tá lá. Pera aí, que estranho. By id. By id. Tá lá. Aqui assim. Beleza. Console log user. Vamos ver se ele tá pegando o usuário certinho. Subiu o servidor. Vamos esperar aí uns 15 segundinhos só pra eu ver se ele pegou o usuário da forma correta. Um, dois, três e... Nice! Olha lá, coisa linda. Coisa linda. Opa, approval token tá null. Por quê? Porque eu já tirei, né? Eu tirei manualmente. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, esses dois caras não poderiam estar aqui, ó. Vou remover. Salvar. Beleza, não tenho mais nada. Agora eu preciso criar um usuário. Insônia. Vamos lá criar um usuário para ele... esse aqui vai ser do jeito certo. Então, vou chamar aqui, ó, Breno Mazieiro. Breno Mazieiro teste @mylinator.com.
Breno Mazieiro, teste. Certo? Beleza, criei o cara. Provavelmente agora tem um cara... Aí, ó, exatamente, tem um cara aqui. E muito provavelmente o usuário que ele tiver aqui, ó, ele tá com o Approval Token ainda, né? Ah lá, o Approval Token tá ali ainda, maravilha. Ó, beleza, ó. Approval Token. Is deleted null, então eu já sei também que ele não é um cara deletado. Então tá aqui, top. Top. Então já tem o usuário. Qual que é a próxima coisa que tem que fazer? Mapeei, peguei o usuário e agora é efetivamente mandar, né? Mandar um e-mail pro cara. Então, await. Ele tá me mandando um usuário só, né? Pera aí. É, ele tá dando result 0, beleza. Tá, eu vou fazer assim, ó. Result 0, se não, false. Certo? Beleza. E aqui, ó, eu posso fazer a mesma coisa, né? Isso, meu querido. Se eu não tiver usuário, eu vou pegar o do erro lá. Acho que lá no worker eu tinha, né, o erro. O 31, né? Vou copiar isso aqui. E aí é aqui mesmo. Opa. Console log. E aí, could not found user with ID. Com esse ID aqui, ó. Tá, ficou um await boiando aqui. Beleza. Só salvar isso aqui, ó. O que eu vou fazer para testar isso daqui, ó? Eu vou ir lá na fila de queue e-mails e eu vou vou criar uma coisa aqui, ó. Eu vou colocar esse cara aqui, colocar 8, certo? Vou pegar esse cara aqui. E aí esse cara aqui eu vou colocar um que não existe, ó. Ah, mas ele nem deixa, né? É. Porque ele obriga quando você vai criar, ele... Cancel. Ele obriga quando você vai criar um... E aí acho que eu não consigo nem... não consigo nem remover aqui. Tá, então nunca vai cair ali, mas só por... né? Vai que... Só que tecnicamente nunca vai bater aqui nesse não user aqui. Todo usuário que tá... que tiver lá, ele tem. Então isso aqui é mais por uma questão de segurança mesmo. Certo? Beleza. E agora eu preciso dar aqui esse cara, await, send email to... Exatamente, send email to user. Eu nem tenho esse cara, como é que ele sabe? Esse Git Copilot às vezes me... né? Beleza. Acho que é isso. Return true. Tá. E aqui, né? Return false. Exatamente. Que? A minha própria função é isso. Eu preciso usar outro nome. Agora que vem a pior parte de ser desenvolvedor de software. Descobrir qual o nome que você dá para as coisas. Na verdade, eu vou chamar esse cara só de send email, né? Porque eu não preciso ser send email to new user. Esse cara aqui é o send email to new user. Esse cara só vai enviar um e-mail para mim. Certo? New file. Send email. Const send email igual esse cara aqui, export send email, beleza? Tá, esse cara aqui ele recebe o ctx e um user, certo? Vou dar um console log send email. Vamos colocar
aqui, ó. Sending email to username by ctx user ID. Send e-mail, vamos ver. Pegou certinho, pegou certinho. Esperar 15 segundos, ele vai ter que dizer aquela frase lá, ó. Enviando e-mail para o usuário tal, ele vai dar o nome do usuário e send e-mail to Breno Maziero por esse cara aqui. Maravilha! Agora a gente tem a gente tem esse probleminha aí de enviar o e-mail para um novo usuário, né? Por que a gente tem esse probleminha aí? Porque a gente não tem um provedor de e-mail, né? A gente não criou um ainda, certo? Não um provedor de e-mail, desculpa. A gente não tem nenhum serviço de e-mail ainda na nossa aplicação, certo? Então a gente precisa, antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa criar, né, um serviço de e-mail. E aí, existem vários disponíveis no mercado, ok? Um que eu costumo usar bastante, né? É o SendGrid, ok? O SendGrid, ele é da Twilio, certo? Existem outros serviços de e-mail que você pode utilizar? Tem. Se você usa a Amazon, a própria Amazon tem um serviço de envio de e-mails, certo? Se você usa a Google Cloud, ela tem um serviço de e-mail. No Brasil, tem uma que é mais barata do que a SendGrid, que é o envio lá por... Eu esqueci o nome agora, eu tô tentando lembrar. Mas no Brasil tem uma que envia e-mails que é mais barato que a SendGrid, certo? Mas internacionalmente, a que vale mais a pena, né, ou você usar a SendGrid ou você usar a cloud que você já tem, certo? Mas no nosso caso aqui, como a gente não está usando nenhuma cloud, a gente vai usar o próprio SendGrid para fazer isso, certo? Deixa eu ver, porque eu já tenho... Todas as minhas contas já tem um coisa lá na SendGrid. E eu já tenho uma pro The God Stack também. Eu queria mostrar para vocês criando uma conta e tudo mais. Mas daí o problema é que todos os meus e-mails já tem alguma coisa criada lá criada aqui na SendGrid. Deixa eu ver, será que se eu der uma coisa aqui? Não é o Breno Maziero, caraca. Tem coisa pra caramba aqui. Deixa eu pegar o The God Stack, exatamente, ó. Então esse aqui ele já tem loading. Two factor. Lá, recebi a mensagem aqui, ó. 9623743. Beleza. Update Data Protection. Ok, tudo bem. Eu só vou colocar ele de ladinho aqui na minha outra tela para eu dar uma olhada se não tem. Porque eu quero mostrar para vocês como é que faz, mas daí eu não, né, não posso vazar umas coisas aqui, tal. Account details. API keys. Ele não mostra. Ele não mostra API key, maravilha. Você vai ter aqui, ó, no cantinho aqui, ó, você vai ter API keys, que ele vai ter aqui, ó, você vai poder criar. Então você pode criar APIs, certo? E você vai ter que criar também os usuários responsáveis. Deixa eu ver aqui se também, né? Cadê? Aqui tudo bem. Checar, beleza. Ó,
E aí se você for aqui, ó, no Sender Authentication, você vai ter que criar um novo single sender, certo? Que é o e-mail que vai ser responsável por enviar os e-mails para o SendGrid, ok? Então, quando você criar sua conta no SendGrid, as duas coisas que você precisa fazer é esse API Key, que você vai precisar desse API Key, e você criar esse single sender. Aqui o meu tá Verify porque tem aqui, mas ele vai ter um botão de Create aqui no lugar, certo? Que é esse e-mail, então, que é o e-mail responsável por enviar todos os meus e-mails. Ok? Maravilha. Maravilha. E eu acho que é só isso. Acho que de geral é só isso. Se tiver mais alguma coisa e vocês utilizarem isso aqui por alguma forma e tiverem alguma dúvida, só falar comigo que eu ajudo vocês, ok? Tem essa também. Então, criou a API. Quando você criar essa key aqui também da API, quando você criar essa key, lembra que você não consegue ver mais ela. Ó, to be displayed. Então, tipo, você não consegue ver mais ela. Então, quando você criar, já copia essa senha e salva em algum lugar que você não vai perder depois, certo? Porque eles não vão te mostrar, não tem um botão aqui, né? Mesmo se você der o Edit API aqui, deixa eu ver aqui. Opa, quase que eu deleto minha API. Edit. Mesmo que você der um edit, ó, ele não... A única coisa que você consegue fazer é dizer que tipo de access que tem aquela key, mas ele não vai te dar a key de novo. Então, uma vez que você criou essa key, salva bem ela, porque se você perder, você vai ter que apagar essa key e começar tudo de novo do zero. Beleza? Então, para não te dar dor de cabeça, já te prepara aí. Tá. Com essas duas coisas na mão, certo? Com a key e o e-mail do caboclo que manda e-mail, a gente vai usar o SendGrid.js, certo? Que tá lá no NPM, na verdade, tá direto no NPM, se eu não me engano. Ó, SendGrid NPM, beleza. O SendGrid ele é ótimo também por causa tá. Tá. Esse aqui foi deprecated e agora ele virou SendGrid Node.js. Tudo bem. No problema. Então aqui, ó, SendGrid Mail, Client. Certo? Ele vai ter todos esses caras, mas o que eu quero é o Just Want to Send Mail. Exatamente esse cara que eu quero. Certo? Instalação. Obtendo aqui e tal, ó, bom que ele explica tudo, né? Então aqui, ele vai ter aqui e tal. É esse cara aqui que a gente precisa, ó. Então vamos lá, yarn add. Então vamos copiar esse cara aqui e vão vir aqui. Ok? Docker exec -it API e vamos adicionar o SendGrid nas minhas dependências. Maravilha. Ó, então tá adicionado. Vamos ver aqui. Olha lá, SendGrid e-mail adicionado. Maravilha. E agora, obviamente, como o SendGrid ele é um serviço, né? Como o SendGrid ele é um serviço para mim, então o que eu preciso fazer é adicionar toda essa parte de envio de e-mail, certo? Aqui no meu shared. Então, a gente vai criar aqui essa questão do e-mail para poder fazer o envio de e-mail. Então, a gente vai ter um serviço aqui no nosso core só para envio de e-mail, ok? Mas, como leva mais tempo do que 30 minutos para eu fazer tudo isso, relacionado a só o serviço de e-mail, então eu vou deixar isso para a próxima aula, certo? Então, na quinta-feira, a gente vai focar agora no envio de e-mail. A gente vai receber o e-mail
e fazer todos esses testes com os links, saber se o link está funcionando e tal, criar o e-mail todo bonitinho e tal. Então, pelo menos agora, toda a parte de worker e essa lógica de se criar um worker, como é que cria, né? Agora dando mais fundamento de por que a gente criou um shared separado e todas essas coisas. Então, com isso tudo, eu acho que já é informação suficiente para a gente ir para a aula de hoje, certo? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mais uma vez, não em nenhum momento duvidem de fazer perguntas, cara. Pode fazer quantas você quiser, certo? Então vou adicionar aqui, ó, Will. Deixa eu tirar esses dois caras aqui, ó, que eles vão ser relacionados à próxima aula. Will create interface workers, ok? Então eu criei a interface de workers aqui. Git push. Não tem aula 10 ainda. Beleza. Copy, vou mandar esse cara lá. Não, Google, não quero o nome de você. Beleza. Aula 10 criada. Eu posso até remover, na verdade, esses dois aqui, ó. Discard to files aqui. Beleza. Aula 10 já foi enviada para lá. Git checkout main. Git merge origem aula 10. Git push, que agora a main também tem a aula 10. Git checkout -b aula 11. Beleza. Então tá lá, que daí vai ser a nossa próxima aula falando sobre o envio de e-mail. Então como é que eu construo todo esse serviço de envio de e-mail. Certo? Por hoje é só. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver quem que tá online. Hoje a gente tem dois, né? Mas o que será que o Daniel tá arrumando? Eu vou mandar para vocês pro Daniel, que é o seguinte. Tem um evento que o Daniel tá fazendo para todo mundo que é júnior, inclusive. Cara, é um evento muito legal da comunidade da Heart, certo? Que eles vão fazer focado no júnior, certo? O Daniel e a Heart Community é uma comunidade inteira focada em júniors. Então eu recomendo demais, né, que vocês fiquem espertos, vão lá no canal do Daniel e pergunta para ele mais informações sobre esse evento que está por vir. A Platinus, né, vai apoiar o evento também. A gente vai estar lá junto com o Daniel e junto com o pessoal da Heart apoiando esse evento. Talvez eu dê alguma palestra lá, não sei ainda. Mas é muito importante que vocês vão lá no canal do Daniel e pergunte para ele mais informações sobre isso. Beleza? Vou mandar vocês lá pro Daniel. E eu mesmo, hora que chegar lá, eu já vou... eu mesmo vou já fazer a pergunta para ele. Ô Daniel, dá uma explicadinha aí do evento aí com o pessoal que tá chegando, que eu falei lá no canal sobre ele. Beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por participar dessa noite com a gente. Vejo vocês na quinta-feira. Beleza? Até mais. Fui!